Então, o que nós vamos trabalhar hoje, né, dentro desse contexto, né, das vacinas, da atuação do farmacêutico dentro das vacinas, a gente vai trabalhar aí com essa atualização, né, em atenção farmacêutica dos serviços clínicos interdisciplinares. Então vamos conversar um pouquinho, primeiramente, sobre a atuação desse profissional. Eu vou focar mais no farmacêutico, é claro, porque é a nossa semana, né? Semana Internacional do Farmacêutico. Isso é muito importante, nós temos datas e datas para comemorar, e essa semana é bem rica e é pertinente mesmo o curso de farmácia fazer essa semana para você possa aí aprender mais um pouquinho aí dessa questão dessa atuação nossa aí nesse mundão de Deus aí, nesse mercado tão maravilhoso, que é o da dispensação e atenção farmacêutica. Então vamos lá. Atualização. Primeiramente, a gente tem que entender o contexto desse mundo da farmácia. A gente antigamente, a gente só pensava e se trabalhava só com o fármaco em primeiro plano. Vamos dizer assim, a gente só tentava e trabalhava muito nesse ciclo da assistência farmacêutica focada no medicamento em si. E quando a gente começa a pensar, ó, todo mundo conhece esse ciclo aqui, quem já teve assistência farmacêutica ou está tendo, conhece o ciclo da assistência farmacêutica, né? Um ciclo bem complexo, bem importante, vai desde a seleção, programação, aquisição, armazenamento, e distribuição e combina aí com a dispensação. Né? Esse é a gestão da logística do medicamento. Então, essa logística do medicamento ela é muito mais voltada ao medicamento. Se a gente olhar aqui ó, embaixo, antes do uso do medicamento, é toda essa logística. Então, o paciente às vezes está lá no estado de saúde, ele está doente, ele vai procurar um nível assistencial. E ele vai procurar ali uma avaliação, então ele marca uma consulta, ele chega na consulta, o médico atende, solicita ali o exame, o paciente faz, e aí ele tem diagnóstico daquela doença, esse paciente vem, pega ali o seu, né, para ele é dado uma receita, o médico prescreve um plano terapêutico, ele vai na farmácia e ele pega o seu medicamento tranquilamente, ele nem entende toda a trabalheira que nós temos aqui acima, que é o ciclo, né, do medicamento, a logística do medicamento, e aí ele vai. Mas olha, não é só esse ciclo hoje, e a gente tem, é por isso que o tema aqui está falando aqui, ó, a farmácia clínica veio para ficar. Por quê? Porque nós temos um outro ciclo importante, viu, alunos de farmácia, farmacêuticos, que é o ciclo da gestão clínica, que aqui, ó, é durante o uso do medicamento. Então, é nesse ciclo que a gente entende a importância do farmacêutico clínico e é entendendo esse contexto que está bem atual, que é a atenção clínica, né, ou a farmácia clínica ou a farmacologia clínica, né, é que a gente entende como é importante o acompanhamento do profissional ao paciente. Porque ele pega o medicamento aqui, olha que interessante, que é só para dar uma ilustrada de como a gente tem um cenário muito grande relacionado tanto ao medicamento que agora com o paciente no centro de nossa atenção. Então, depois que esse paciente é dispensado a ele esse medicamento, ele recebe o medicamento, ele pode, né, ir para casa, ele vai, né, se ele entender como se toma esse medicamento, é muito importante. Se ele entender, beleza. Mas se não, né, ele vai ter problemas. Então, esse paciente agora vai tomar um medicamento em casa. Se ele passar mal por conta do medicamento, por conta de problemas diversos, ó, ele vai voltar novamente para o nível de assistência, ou seja, ele vai voltar novamente para ser consultado. Isso aí que é o problema. Porque, às vezes, a maioria dos problemas relacionados ao paciente em que ele vai buscar um posto de saúde, às vezes é uma interação medicamentosa. Então, é por isso, e é pertinente falar dessa logística, dessa gestão clínica do medicamento, mas dentro da clínica, de um acompanhamento. Então, olha a importância, né, da continuidade do cuidado. Por isso que o clínico ele está sempre se atualizando e aprendendo cada dia mais, porque ele vai começar a entender e acompanhar esse paciente. Então, a indicação clínica, o objetivo terapêutico daquele fármaco, a compreensão do paciente relacionada à adesão. Será que ele aderiu? A gente sabe que tem medicamentos que o paciente ele tem uma grande margem de abandonar o tratamento. Vamos dar um exemplo. O paciente
está tomando pela primeira vez uma fluoxetina, citalopram, os antidepressivos. E esse paciente, ele tem que ser informado, é importante que o farmacêutico, o psiquiatra, primeiramente, deveria informar isso para o paciente, e ele vai ter uma piora nos primeiros 10 a 15 dias, é aquele estado de adaptação desses antidepressivos, e aí ele tem uma piora no tratamento, por quê? Porque é uma adaptação, mas ele vai ter uma ação, uma eficácia maior do medicamento a partir dessa adaptação. Então, nesse intermédio, se ele não souber disso, ele pensa que o médico está querendo matar ele porque deu um medicamento que está piorando a situação dele. Lembra aquele tempo de adaptação que gira em torno de 10 até 30 dias nos medicamentos psicotrópicos, principalmente os antidepressivos? Se a gente não explica isso, se ele não conhece, se ele não tem essa compreensão, ele vai abandonar. E às vezes ele vai voltar com uma dose muito maior quando for preciso tomar esse medicamento de novo. Será que o medicamento tem uma eficácia, tem uma efetividade legal? Então, isso tudo é importante dentro desse contexto do farmacêutico. E aí a gente entra no contexto dessa ação, dessa atenção farmacêutica, dentro desse processo multi e interdisciplinar, em que o farmacêutico vai acompanhar o paciente após a consulta. E isso acontece muito nas farmácias, nos consultórios farmacêuticos, que a gente vai estar trabalhando aqui ao longo dessa nossa noite. Então é muito importante entender que nós temos ciclos dessa atenção farmacêutica, desse processo de trabalho do farmacêutico, o ciclo do medicamento, da logística do medicamento, da qual eu tenho a aquisição, que vai combinar aí com a dispensação, e tenho aí a gestão do acompanhamento do paciente propriamente dito. E aí a gente trabalha aí com esses pontos importantes, né? Cuidado farmacêutico em hipertensão, diabetes, e a gente tem aí a introdução de serviços, né, dentro do nosso contexto, seja na drogaria, na farmácia, nos hospitais. Eu tenho cuidado farmacêutico em problemas autolimitados, a prescrição de MIPs, medicamentos isentos de prescrições, anamnésia, consulta, o cuidado farmacêutico na cessação de tabagismo. Nós estamos envolvidos em todos esses processos, a gestão de negócios. Então, o farmacêutico ele tem um campo muito grande de atuação e ele consegue desenvolver isso com conhecimento. Então, você que está aí, aluno, ainda está estudando, aproveita esse período para estudar muito, para que você se empodere do conhecimento da sua profissão, para que você possa trabalhar com a melhor qualidade possível, dentro do melhor contexto ali, no emprego dos seus sonhos. Não sei qual é o seu sonho, mas que você possa trabalhar dentro daquilo que você gosta, mas isso tudo fundamentado no conhecimento, que é extremamente importante. Então vamos lá, vamos seguindo. Então, vendo aí, ó, a gente sabe que farmácia clínica é uma realidade. A gente não tem, é uma tendência mundial, não tem como regredir mais a dessa ação de cuidado que envolve o farmacêutico, não tem como mais voltar da farmácia clínica. Então, a gente tem aí o paciente, quando se fala em clínica, eu pergunto sempre nas palestras, qual é o conceito de clínica para você? Qual é o conceito de clínica? O que você entende? Muitos falam é cuidado, é o amor pelo paciente, é atenção. Então, clínica não tem um conceito formado. A gente tem e forma aí à medida em que a gente vai se aproximando desse processo de cuidado. Então, não é o paciente na nossa mão, é o paciente no centro da nossa atenção, no que tange aí a prevenção, a promoção, né? E a proteção e a recuperação desse paciente. E isso está até na nossa Constituição, na nossa Carta Magna, lá dos capítulos lá 196 até 200, falando da saúde. Então é muito importante quando a gente entende a atuação do farmacêutico no acompanhamento desse paciente, né? E aí você coloca em prática mesmo esse cuidado, tanto na prevenção como na proteção, na promoção e na recuperação da saúde desse paciente e dos seus cuidadores e familiares. E isso é muito importante. Tem pesquisas, e eu quero trazer aqui, já que a gente vai falar de consultório farmacêutico, eu quero trazer de pesquisa que eu fiz parte também, junto com o Datafolha e a empresa em que eu trabalho de pós-graduação. Eu quero mostrar as últimas pesquisas de 2018, 2019, teve pesquisas importantes sobre a prescrição farmacêutica e também
sobre o consultório. E é bem importante eu passar isso para que vocês possam ter ciência de que não é só em determinadas áreas que essa questão de consultório farmacêutico, de atuação clínica do farmacêutico, está evidente. É em todo o Brasil. Eu dei aula do Iapoque ao Chuí, vamos dizer assim. Então, quantas empresas que eu dei aula em company dentro, ensinando o farmacêutico a prescrever medicamentos isentos de prescrições, ensinando farmacêuticos a consultar, a atender o paciente dentro daquelas grandes redes, né? O norte é muito forte em consultório farmacêutico, aqui ainda no centro-oeste ainda está ainda bem tímido, né? Mas algumas empresas grandes já estão aí investindo aí como Pague Menos, Drogazil, entre outras. Eu falo o nome dessas empresas porque eu não tenho conflito nenhum de interesse, tá bom? Então vamos ver essas pesquisas. 16 capitais, mais de 2.000 e tantas pessoas, eu não lembro agora, mas só para você ver que é um estudo bem sólido que nos mostra como é que a população pensa a prescrição e também a atuação do farmacêutico em consultório. Vamos ver isso agora? Então vamos lá, vamos comigo. Consultório farmacêutico e a confiança na prescrição. Olha que interessante, essas eram as perguntas-chave. Mas a pergunta fundamental era essa: com consultório ou sem consultório? Então, isso era muito importante, porque aí a pesquisa queria saber o que a população sabe sobre isso, o que ela acha de um novo formato de atendimento, né, por parte do farmacêutico. Então a gente começa a entender que não é algo da nossa cabeça. Isso é coisa de entusiasta, de farmacêutico clínico, né? Eu fiz, eu sou especialista em farmacologia clínica pela Universidade de Brasília, fui a primeira pós-graduação em farmacologia praticamente aqui em Brasília e praticamente no Brasil, né, de clínica bem solidificada. Então eu fiz esse curso e me deu base para tudo. Fiz também mestrado em farmacologia e toxicologia e clínica também para aprender mais esse processo de atuação junto à população, e gestão de assistência farmacêutica e vários outros cursos para poder entender melhor e colocar em prática isso. E aí, entender a população não tem coisa melhor no mundo. Então vamos lá. 61% dos brasileiros dizem que confiam em um farmacêutico para obter uma receita de medicamento para doenças simples. Olha que maravilha, 61. Eu acredito que se fizer uma pesquisa mais atual, nós vamos ter esse dado aumentando, né? E com relação ao consultório farmacêutico, olha que interessante, 73% dos brasileiros preferem farmácias que possuem consultório para o atendimento por parte do farmacêutico. Então, ó, já estamos aí vendo esse respaldo por parte da população da nossa atuação dentro de um consultório farmacêutico. E se a gente pegar aí por regiões, olha aí, norte e centro-oeste, 79% dos moradores, né, eles preferem farmácias que tenham um consultório dentro para ser atendido por um farmacêutico. Se a gente pegar aí a região nordeste, 79% também da população prefere farmácias que possuem consultório. E aí a gente vai, 73% no sul, né, que preferem consultório, isso é a população falando, sudeste, e os dados são bem robustos com relação a isso. E aí a gente começa a entender o quanto que a população hoje ela anseia por um atendimento especializado, até mesmo porque as pessoas até elas estão criando assim um senso mesmo de crítico, por menos renda que tenham, um atendimento mais humanizado faz com que a população volte àquele estabelecimento. Então eles estão procurando isso. Até mesmo porque em determinado tempo o Brasil subiu um pouco a renda da população, então a gente teve aí pessoas procurando mais atendimento especializado, inclusive essa da atuação do farmacêutico. E agora a gente tem as vacinas também que estão aí dentro nesse nosso campo de atuação, que aí a gente vai trabalhar daqui a pouquinho, beleza?